A tempestade sobre São Paulo não era apenas chuva, era um mau presságio. Dentro do hospital sírio-libanês, o zumbido estéril das máquinas se misturava ao trovão que fazia os vidros tremerem. Vitória Menezes, grávida de 7 meses, acariciava a barriga enquanto aguardava o seu exame de estresse fetal de rotina. Seus olhos estavam inchados por noites sem dormir, a aliança de casamento frouxa em seus dedos finos. O celular na mesinha vibrou. Uma mensagem. Do marido dela, Dr. Augusto Lacerda. Ela está comigo agora. Não me espere acordada. Guto. Por um segundo inteiro, as palavras não fizeram sentido. Então, seus batimentos cardíacos dispararam. O monitor apitou mais rápido, acompanhando a tempestade lá fora. Vitória congelou, sussurrando. Não, isso não pode ser verdade. Mas antes que pudesse ligar de volta, as portas do elevador deslizaram com um suspiro metálico. 2 mulheres saíram. Heloísa Lacerda, a irmã de Augusto, pura arrogância polida em um casaco Dior bege, e Bruna Carvalho, a assistente de relações públicas, sobre quem todos cochichavam nos eventos da empresa. O sorriso de Heloísa era afiado como vidro. Bruna vinha atrás, segurando uma sacola de presente com as iniciais douradas, Amismalas B em relevo. Ora, ora, Heloísa começou, a voz mel e veneno. Você ainda está aqui. Eu disse a Augusto que você faria um escândalo. Vocês enfermeiras adoram um drama. Vitória tentou se levantar, agarrando a barriga. Vocês não podem estar aqui. Esta é uma área médica. Bruna revirou os olhos. Relaxa, querida. Viemos apenas entregar o recado. Ela tirou uma pulseira de diamantes da sacola, a pulseira da própria Vitória, e a jogou sobre a cama do hospital. Ele disse que você não vai precisar mais disso. O monitor fetal gritou. Vitória ofegou, tropeçando para trás. Heloísa se aproximou, seu perfume espesso e sufocante. Você acha que estar grávida a torna intocável? Você não é nada sem o nosso nome. A mão de Vitória tremeu no botão de emergência. Por favor, vão embora. Heloísa agarrou seu pulso. Você que vai embora primeiro. A luta foi breve, mas brutal. Uma queda de bandejas, um estrondo de instrumentos. O monitor fetal uivava como uma sirene. Uma enfermeira irrompeu, gritando por segurança. A risada de Bruna ecoou pelo corredor. Cuidado, Heloísa, ela zombou. Não queremos arranhar esses saltos de or no sangue dela. Vitória caiu com força contra a grade de metal, o tubo de oxigênio se soltando. Sua visão embaçou. Luzes brancas, pânico vermelho, o trovão lá fora sacudindo tudo. O bebê não estava se movendo. Em algum lugar distante, a voz de uma enfermeira gritava por um obstetra. Então, um som fraco, um batimento cardíaco. Fraco, mas lá. Vitória alcançou a tela do monitor, sussurrando em meio às lágrimas. Por favor, aguenta, meu bebê, aguenta. A segurança finalmente chegou, mas Heloísa já estava enfiando um envelope grosso na mão do supervisor. Resolva isso discretamente, ela sibilou. Bruna se inclinou sobre Vitória, os olhos frios e vitoriosos. Você deveria ter conhecido seu lugar. O próximo relâmpago gravou suas silhuetas na memória de Vitória. O sorriso de Heloísa, os diamantes de Bruna, suas próprias mãos trêmulas. Lá fora, a chuva virou granizo, martelando as janelas. Lá dentro, uma única luz do monitor piscava, firme, desafiadora, viva. E naquele momento, Vitória jurou que a noite não terminaria assim. Porque em algum lugar de São Paulo, 3 homens estavam prestes a descobrir o que havia sido feito à irmã deles. Vitória acordou com uma dor surda nas costelas e a fria picada de antisséptico no ar. O bip rítmico do monitor cardíaco estava constante, mas seus pulsos estavam contidos nas grades da cama. É apenas precaução, disse a enfermeira da noite, sem olhar nos olhos dela.
O crachá da enfermeira dizia Lúcia Silva, mas algo em seu tom rígido embrulhou o estômago de Vitória. Onde está meu bebê? Vitória ofegou. Na UTI neonatal. Estável, por enquanto. Descanse, a enfermeira respondeu secamente, ajustando o soro. Vitória vislumbrou seu reflexo na janela escura. Uma mulher pálida com cabelos emaranhados e bochechas manchadas de lágrimas. Sua camisola hospitalar estava levemente manchada de rosa. Ela tentou se mover, mas a algema cavou sua pele. Então a porta se abriu. Heloísa Lacerda entrou como se fosse dona do lugar. Seu casaco Dior estava impecável, seu batom perfeito. 2 homens de terno a seguiram. Vitória, ela disse suavemente, você causou tanto caos. Os médicos dizem que você ficou histérica e se atirou contra os equipamentos. Você poderia ter machucado seu próprio bebê. Isso é mentira. A voz de Vitória falhou. Vocês me atacaram, as duas. Heloísa suspirou. Você realmente deveria pensar antes de falar. O relatório do hospital já foi preenchido. A câmera naquele corredor, acidentalmente corrompida. E seu marido já autorizou sua avaliação psiquiátrica. O coração de Vitória disparou. Ele o quê? Um dos homens, um administrador do hospital, a julgar pelo crachá, deslizou uma prancheta em sua direção. Senhora Lacerda, dada a sua condição e estresse emocional, recomendamos observação psiquiátrica temporária. A senhora será transferida para a Ala Serenidade pela manhã. Basta assinar aqui. Vitória encarou o papel. As palavras, avaliação voluntária, se borraram através de suas lágrimas. Eu não vou assinar. O sorriso de Heloísa se afiou. Então faremos ser involuntário. Ela se inclinou, a voz baixa. Escute com atenção. Você não é ninguém, Vitória. Você se casou por ascensão social, mas vai sair sem nada. Augusto já deu entrada no divórcio. Você perderá o bebê se for declarada instável. Seja inteligente. Coopere. A garganta de Vitória se fechou. Vocês não podem fazer isso. Heloísa olhou para a enfermeira. Certifique-se de que ela seja sedada. Ela está combativa. A enfermeira hesitou apenas um segundo antes de injetar a seringa no antebraço de Vitória. O mundo inclinou. Cores desvaneceram. Mas mesmo quando suas pálpebras caíam, Vitória viu Heloísa sussurrar algo para o administrador e deslizar um envelope para ele. Dinheiro. Silêncio. Poder. No corredor, vozes fracas filtravam-se pela névoa. A RP vai dar um jeito. O marido diz que ela está deprimida desde a gravidez. O médico assina. Fácil. O peito de Vitória arfava. Ela tentou alcançar o botão de chamada, mas seus membros estavam pesados. Em algum lugar no fundo, ela ouviu o som fraco do monitor do bebê na sala ao lado. Os pequenos bips estavam irregulares, sumindo. Seus lábios se moveram sem som. Aguenta, bebê, por favor. Então, um vislumbre de movimento na porta. Um rosto jovem, olhos arregalados, um lábio trêmulo. A estagiária de antes, Lígia, estava paralisada enquanto Heloísa passava por ela. O olhar de Lígia fixou-se em Vitória, nas restrições, no saco de soro ainda pela metade. Seus olhos se encontraram por um batimento cardíaco antes de Heloísa latir. O que você está olhando? Vá. Lígia fugiu pelo corredor, mas não antes de sussurrar baixinho. Eu vou resolver isso. A visão de Vitória escureceu. Em algum lugar acima, o trovão estalou novamente sobre a cidade. Quando ela finalmente escorregou para a escuridão, ouviu os saltos de Heloísa se afastando, seguidos pela voz do administrador. Tudo resolvido, senhora Lacerda. Ela será transferida antes do amanhecer. Mas o amanhecer tinha outros planos, porque uma mensagem de texto, um clipe de vídeo tremido, já estava deixando aquele hospital e estava indo direto para o irmão dela. O relógio na parede piscava 13h07 da manhã, quando os olhos de Vitória se abriram.
Sua garganta estava seca. Seu braço doía onde o soro havia estado. A névoa do sedativo havia se dissipado o suficiente para o pânico se instalar. A porta de seu quarto estava ligeiramente entreaberta. Ela podia ouvir o murmúrio baixo de vozes no corredor. A voz de Heloísa entre elas, calma, confiante, comprando seu silêncio, uma assinatura de cada vez. Pela fresta estreita, Vitória viu Lígia, a jovem estagiária, deslizar de volta para dentro. Seu rabo de cavalo estava meio desfeito. Suas mãos tremiam. "Senhora Menezes", ela sussurrou, usando o nome de solteira de Vitória de propósito. "Você tem que se levantar. Eles vão te mover para a avaliação psiquiátrica antes do nascer do sol. Assim que você estiver lá, você vai desaparecer. Você nem vai ver seu bebê de novo." O coração de Vitória gaguejou. "Meu bebê." "Ainda estável", Lígia disse rapidamente. "Mas eles vão tirá-lo da sua custódia assim que o relatório for protocolado. Você precisa ir. Agora." Vitória tentou se sentar, mas o mundo girou. Lígia a ajudou a remover o soro, estremecendo com o assobio do ar escapando. "Eu não consigo andar", Vitória sussurrou. "Sim, você consegue." Lígia pegou um cobertor de hospital, envolveu-o em seus ombros e enfiou um par de chinelos de papel em suas mãos. "Há um elevador de manutenção perto das escadas dos fundos. Eu distraio a segurança." Vitória hesitou. "Por que você está me ajudando?" "Porque minha mãe perdeu tudo para pessoas como eles", Lígia disse suavemente. "E eu não posso assistir isso acontecer de novo." Ela apertou um celular descartável na palma da mão de Vitória. "O número 1 é do seu irmão Mateus. Ligue quando estiver fora." As luzes do corredor piscaram. A tempestade lá fora jogava chuva contra as janelas, abafando o som de seus passos. Vitória se arrastou atrás de Lígia por um corredor que cheirava a água sanitária e traição. Elas passaram por um posto de enfermagem vazio. Em algum lugar no corredor, o rádio de um zelador cantarolava "That's Life", de Sinatra. Na porta de manutenção, Lígia passou um cartão-chave. "Vá para o porão. Há uma saída de serviço. Não pare." Vitória apertou a mão dela. "Você me salvou." Lígia piscou para conter as lágrimas. "Salve-se agora." Vitória entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, ela teve um último vislumbre de Lígia caminhando calmamente em direção a Heloísa. A calma corajosa que fazia as pessoas serem demitidas. Ou pior. Quando as portas se abriram novamente, Vitória pisou no zumbido frio do porão. Tubos chacoalhavam no alto. O aviso de saída brilhava vermelho como um presságio. Ela tropeçou para o beco atrás do sírio-libanês, no momento exato em que um relâmpago rasgava o céu. A chuva a encharcou instantaneamente. Colando sua camisola hospitalar na pele, ela discou o primeiro número no celular. Tocou uma vez. "Mateus Menezes." Sua voz falhou. "Mateus, sou eu, Vitória." Houve silêncio. Depois, o som de algo pesado caindo. Talvez um copo. Talvez o coração dele. "Onde você está?" "O hospital. Eles estão tentando me internar. Por favor." "Fique onde está. Estou chegando. Agora mesmo." A linha ficou muda. 10 minutos depois, faróis cortaram o aguaceiro. Uma Mercedes Maybach preta deslizando até o meio-fio. Mateus saiu, encharcado, seu terno sob medida colado ao corpo. Ele não falou. Apenas a levantou para dentro do carro como se ela não pesasse nada. "O Cássio está ligando para os advogados. O Eduardo está rastreando as ordens de transferência." Ele disse calmamente, pressionando um cobertor quente em torno dela. Vitória começou a soluçar. "Eles me machucaram, Mateus. Eles machucaram o bebê." Ele olhou fixamente para frente, a mandíbula tensa.
Então nós os machucaremos de volta. Legalmente, publicamente, permanentemente. Enquanto o carro entrava na Avenida Paulista, Vitória olhou pela janela embaçada. A cidade cintilava, cruel, magnífica, ignorante. E em algum lugar acima, o relâmpago brilhou novamente, gravando 3 iniciais na tempestade. MCMEM. Os irmãos dela estavam voltando para casa. Ao amanhecer, a chuva havia lavado São Paulo em prata. As ruas estavam silenciosas, exceto pelo zumbido dos pneus no asfalto molhado, enquanto o Maybach de Mateus entrava na garagem privativa do Hotel Unique. Dentro de uma suíte penthouse, Vitória estava enrolada em lençóis limpos enquanto um obstetra particular verificava seus sinais vitais. O médico sussurrou. O bebê está forte, senhora Menezes. A senhora tem sorte de alguém tê-la tirado de lá quando o fizeram. Vitória assentiu fracamente, os olhos vazios. Ele é tudo o que me resta. Fora do quarto, Mateus já estava ao telefone, a voz fria, cortante. Cássio, congele tudo que estiver ligado a Augusto Lacerda. Cada conta. Cada Shell Company. No viva voz, o tom de Cássio carregava a calma de um homem que fazia impérios tremerem. Já estou à frente. O idiota deixou impressões digitais por toda a sua configuração nas Ilhas Cayman. Mas ele é esperto. Se moveu. Se moveu para onde? Mateus perguntou. Para desaparecer. Cássio respondeu. Ele saiu da grid. A voz de Eduardo juntou-se de outra linha, o ruído de fundo dos tickers de Wall Street ecoando fracamente. Rastreei uma transferência bancária da holding de Augusto para um corretor de luxo nas Bahamas. Ele está fugindo antes que o escândalo estoure. A mandíbula de Mateus apertou. Não sem pagar pelo que fez. Quando Vitória finalmente saiu do quarto, vestindo um roupão de hotel grande demais para ela, Mateus diminuiu as luzes. Você está segura agora, ele disse suavemente. Ela afundou no sofá, seus dedos traçando o couro macio. Segura não parece real mais. Eduardo entregou-lhe uma caneca de chá. Conte-nos tudo, Vitória, desde o começo. Ela hesitou, olhando para a xícara fumegante. Augusto mudou depois da gravidez. Frio, controlador. Ele dizia que estava estressado com o trabalho. Então Heloísa começou a gerenciar nossas finanças. Ela me disse que era temporário. Eu confiei nela. E Cássio rabiscou anotações em seu iPad, cada palavra uma bala em um futuro tribunal. Ele fez você assinar alguma coisa? Vitória assentiu. Algumas atualizações nos nossos seguros e títulos de propriedade. Ele disse que era por motivos fiscais. Mateus praguejou em voz baixa. Essas não eram atualizações, eram armadilhas. Eduardo abriu seu laptop. Você não está mais listada como beneficiária em sua apólice principal. A respiração de Vitória engasgou. Ele me apagou? Não apagou, Cássio disse sombriamente. Substituiu. Ele virou a tela para ela. O nome de Bruna Carvalho brilhava no arquivo digital. Vitória olhou para ele, a descrença dando lugar à fúria. Ele estava planejando começar uma vida nova com ela. Até ela perceber que ele nunca a amou também, Mateus murmurou. Naquela tarde, o chefe de segurança de Mateus, Dean, chegou com um pendrive. Nós puxamos as imagens de segurança do sírio-libanês. Heloísa subornou um administrador, mas alguém vazou uma cópia não editada. Mateus inseriu o drive. O vídeo mostrava o tapa de Heloísa, o empurrão de Bruna, a queda de Vitória. O áudio era fraco, mas claro o suficiente para capturar as palavras sibiladas de Heloísa. Você vai sair sem nada. A expressão de Cássio endureceu. Isso não é mais drama doméstico. É agressão, coerção e conspiração, Eduardo acrescentou calmamente. E isso significa vantagem. Mateus olhou para a irmã, pálida, tremendo, mas inabalável.
Vitória, você tem que decidir. Nós tornamos isso público ou os esmagamos silenciosamente. Ela encontrou o olhar dele. Os dois. Eu quero que o mundo saiba o que eles fizeram. E eu quero que eles percam tudo que construíram sobre a minha dor. Por um momento, a sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da chuva contra as janelas. Então Mateus se levantou, ajeitou o paletó e disse: Então começamos hoje à noite. Lá embaixo, no lobby do hotel, um mensageiro de terno esperava com um envelope marcado Ordem de Interdito de Emergência. Cássio já o havia redigido. Eduardo assistia aos tickers de ações piscarem em vermelho enquanto a Lane Holdings começava a despencar. Em algum lugar da cidade, em uma cobertura escura, Augusto Lacerda serviu uma bebida e encarou o celular mudo. Ele ainda não sabia. Mas cada segredo que ele havia enterrado já estava sendo desenterrado. E sua esposa, a mulher que ele pensava ser frágil demais para revidar, acabara de declarar guerra. Às 8h43 da manhã, um telefone vibrou no departamento de mídia social do São Paulo Confidencial, uma popular página de fofocas com quase 10 milhões de seguidores. A mensagem dizia: Vídeo de denúncia do sírio-libanês. Enfermeira grávida atacada por socialite e sua amante. Não mencione nomes ainda. Anexo estava o clipe que Lígia havia carregado ao amanhecer. 22 segundos borrados de caos, gritos e uma mulher em camisola hospitalar caindo contra grades de metal. Ao meio-dia, a postagem tinha 500 mil de visualizações. Às 15 horas, todos os telefones em São Paulo estavam vibrando. Na suíte do Unique, Mateus assistiu à tela com fúria silenciosa. Eles soltaram. Ele murmurou. Sem contexto, sem fatos. Vitória encarou o vídeo, o rosto pálido. Eles vão pensar que eu sou louca. Vão dizer que eu os provoquei. Cássio passeou ao lado da janela com vista para o Parque Ibirapuera. Não se nós enquadrarmos direito. Nós controlamos a narrativa agora. Mateus se virou para a estrategista de RP deles, Olívia Marques, uma ex-jornalista que virou fixer de crises. Ela usava óculos, um sorriso calmo e a energia de alguém que viu carreiras morrerem online. Não podemos nomeá-los ainda, Olívia disse, digitando em seu MacBook. Mas podemos iniciar uma conversa. Mães merecem proteção. Trabalhadores médicos merecem segurança. Compaixão primeiro, detalhes depois. Se postarmos isso de uma conta verificada de uma fundação, o público vai se unir à empatia, não à fofoca. Em minutos, Olívia elaborou a mensagem. Toda mãe merece segurança, mesmo dentro das paredes de um hospital. Violência contra gestantes nunca é justificável. Proteja as mães, sem desculpa para abuso. Eles postaram na página oficial da Fundação Menezes. A reação foi imediata. Milhares de enfermeiras, médicos e mulheres compartilharam. Muitas adicionando suas próprias histórias. Hashtags viraram trending topics em 1 hora. O telefone de Vitória vibrou com notificações. Estranhos oferecendo apoio. Veículos de mídia solicitando entrevistas. Mas à medida que a empatia florescia, o veneno revidou. A equipe de RP de Heloísa lançou um comunicado próprio, acusando Vitória de instabilidade emocional e insinuando um longo histórico de automutilação. Eles vazaram trechos de seu prontuário médico, registros confidenciais que Heloísa havia roubado através de seus contatos no hospital. À noite, 2 narrativas estavam colidindo online. A enfermeira vitimada versus a esposa instável. Vitória afundou no sofá, as lágrimas escorrendo. Eu não consigo vencer. Eles têm tudo. Dinheiro, advogados, conexões. Mateus se ajoelhou na frente dela, apertando suas mãos.
Eles não têm a verdade. Isso é o que eles nunca vão possuir. Eduardo olhou para cima de seu laptop, os olhos brilhando. E eles não têm alcance. Eu acabei de comprar $50.000 em tempo de anúncio para nossa postagem. Vai atingir todas as grandes cidades pela manhã. Cássio acrescentou. E eu intimei o sírio-libanês para todas as imagens de segurança completas. Assim que tivermos a filmagem real, acabaremos com isso. Vitória olhou para os irmãos, os protetores que ela pensou que nunca precisaria. E se Augusto revidar mais forte? O tom de Mateus era puro aço. Então nós revidamos mais inteligente. Naquela mesma hora, em uma cobertura escura do outro lado da cidade, Augusto encarava seu iPad, assistindo as hashtags subirem. Bruna estava reclinada ao lado dele, bebendo champanhe. Estão pintando ela como uma heroína, ela zombou. A mandíbula de Augusto flexionou. Então vamos destruir a narrativa da heroína. Ele ligou para Heloísa. Vaze a nota psiquiátrica, a antiga. Certifique-se de que pareça recente. Em horas, um documento apareceu online. Uma avaliação forjada alegando que Vitória havia estado gravemente deprimida e propensa à histeria. O timing foi perfeito, assim que o noticiário da noite cobriu sua história. No Unique, Mateus bateu o celular na mesa. Eles forjaram uma porra de um arquivo médico. Olivia olhou para cima de seu laptop, os olhos frios. Então vamos para o ataque nuclear. Amanhã de manhã, lançamos o segundo vídeo. O sem cortes. Vitória hesitou. Você quer dizer a filmagem de Heloísa me empurrando? Olivia assentiu. Exatamente isso. Os lábios de Cássio se curvaram em um sorriso sombrio. Deixe-o se afogar em suas próprias mentiras. Enquanto a chuva retornava sobre São Paulo, o horizonte da cidade cintilava como um campo de batalha. E pela primeira vez, a guerra não era apenas pessoal. Era pública. À meia-noite, a justiça para a Vitória havia atingido 1 milhão de menções. E o mundo havia escolhido seu lado. Ao nascer do sol, a história havia se tornado global. Âncoras de telejornais debatiam o mistério do ataque ao Hospital de São Paulo. Tabloides exibiam capturas de tela de Vitória chorando no chão do hospital, e o Twitter fervia com rumores. Metade da cidade a via como uma sobrevivente. A outra metade sussurrava que ela era mentalmente instável. Às 9h, em uma sala de conferências com paredes de vidro no segundo andar da Lacerda Holdings, Augusto Lacerda ajeitou seus abotoaduras e assistiu ao caos se desenrolar em uma TV muda. Atrás dele, Heloísa andava em saltos de 15 centímetros, sua calma rachando. Bruna estava sentada na ponta da mesa, percorrendo comentários que a chamavam de destruidora de lares. Augusto finalmente falou. Estamos perdendo o controle da história. Perdendo? Heloísa estalou. Sua esposa se transformou em uma santa da mídia da noite para o dia. Você deveria tê-la resolvido antes que isso se tornasse público. Ela não é mais minha esposa, Augusto disse friamente, servindo café de uma cafeteira Tiffany. E eu resolverei isso agora. Bruna se inclinou, a voz trêmula, mas astuta. Então deixe-me falar publicamente. Vou dizer a eles que ela me atacou primeiro. Lançaremos fotos dos meus hematomas. Falsos, claro. Mas ninguém saberá. Heloísa sorriu. Boa ideia. Simpatia vende. Augusto encarou a janela em direção ao Ibirapuera. Não. Precisamos de precisão, não de drama. Nós vamos contra-atacar. Difamação, sofrimento emocional, perigo médico, o pacote completo. O advogado-geral da empresa pigarreou. Senhor, há uma complicação. Os irmãos Menezes, Mateus, Cássio, Eduardo, entraram com uma liminar congelando seus ativos no exterior. Os advogados de Vitória acabaram de notificar a agressão e fraude. Augusto se virou lentamente. Eles o quê?
Com efeito imediato, disse o advogado. O senhor não pode movimentar fundos da empresa. Se o fizer, é desacato. A voz de Heloísa se elevou. Eles não podem fazer isso. É a palavra dela contra a nossa. Não mais, respondeu o advogado. Há evidências em vídeo. A filmagem do hospital sem cortes. Bruna engasgou. Eles não ousariam lançar isso. Augusto pousou o café. Ah, eles vão. E é por isso que vamos destruí-lo primeiro. Ele gesticulou para todos se sentarem. É assim que vamos jogar. Heloísa, contate o conselho do hospital. Ofereça-lhes uma doação filantrópica em troca de confidencialidade. Bruna, você fará uma entrevista exclusiva. Luz suave, lágrimas, arco de redenção. E eu? Ele sorriu. Farei Vitória parecer uma caçadora de fortunas ingrata que se voltou contra o próprio marido depois de roubar milhões. Bruna franziu a testa. Mas ela não roubou nada. O tom de Augusto baixou a um sussurro. Ela vai, assim que fizermos parecer isso. Do outro lado da cidade, na suíte do Unique, Vitória sentou-se com Mateus, Cássio e Eduardo, enquanto revisavam a resposta oficial do hospital. O sírio-libanês havia emitido um comunicado vago sobre um mal-entendido entre membros da família. Sem desculpas, sem responsabilização. Cássio bateu o documento na mesa. Eles estão protegendo Heloísa. Alguém foi pago. A mandíbula de Mateus apertou. Então cortamos o canal de financiamento deles. Eduardo digitou rapidamente em seu MacBook Pro, os olhos brilhando. Já estou nisso. Estou vendendo a descoberto as ações da Lacerda Holdings e espalhando rumores sobre instabilidade interna. Isso congelará a confiança dos investidores. Vitória franziu a testa. Isso não prejudicará os funcionários dele? Dano colateral. Eduardo disse simplesmente. Compensaremos depois com nossa fundação. Enquanto isso, Heloísa estava em uma ligação privada com o presidente do conselho do hospital, oferecendo um pacote de doação no valor de $10 milhões. Nós só queremos paz. Ela ronronou. Apaguem a filmagem. E ninguém precisa saber sobre a violação de confidencialidade. Mas o presidente hesitou. Senhora Lacerda, há um problema. Alguém já fez um backup da filmagem. Está em uma nuvem privada. Protegido por senha, sob uma tag anônima de denunciante. Heloísa congelou. Quem? Ele suspirou. Não sabemos. Mas foi acessado 2 vezes. O último ping de IP veio do Alto de Pinheiros. A linha ficou muda. De volta ao Unique, o telefone de Mateus vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Uma única linha apareceu. Estão tentando enterrar a verdade. Não vou deixá-los. L. A respiração de Vitória prendeu. Lígia. Mateus olhou para ela. Então temos um aliado por dentro. Cássio se recostou, sorrindo pela primeira vez em dias. Bom, vamos garantir que o mundo a ouça. Pelo horizonte, nuvens de tempestade se reuniram novamente. Não por causa do clima, mas por causa do poder. Porque isso não era mais apenas um escândalo. Era guerra. 3 dias após a explosão viral, o nome de Vitória estava em todas as telas. De outdoors na Avenida Paulista a talk shows noturnos. Alguns a chamavam de corajosa, outros a chamavam de delirante. A equipe de Mateus a manteve completamente fora da internet. Sem entrevistas, sem declarações, apenas silêncio. Mas o silêncio tem um custo. Na 4ª manhã, uma entrega chegou ao Unique, uma caixa branca da Tiffany, sem endereço de remetente. Dentro, havia um único brinco de pérola e um bilhete. Nós 2 perdemos algo. Talvez seja a hora de conversarmos. Vê, Vanessa Bruna. Cássio imediatamente franziu a testa. É isca? Não responda. Mas os dedos de Vitória tremeram enquanto ela virava o bilhete. Ela sabe de algo. Heloísa e Augusto a usaram. Eu vi no rosto dela naquela noite.
O tom de Mateus foi firme. Você não vai encontrá-la. Essa mulher armou para você. Vitória olhou para cima, os olhos cansados, mas resolutos. Então deixe-me armar para ela de volta. Eduardo sorriu. Agora você parece uma Menezes. Naquela noite, vestida com jeans simples e um moletom, Vitória deslizou para um pequeno café em Pinheiros, chamado O Copo de Cobre. O cheiro de expresso encheu o ar, mascarando sua ansiedade. Bruna já estava lá. Óculos de sol, nervos à flor da pele sob um casaco impecável. Você veio? Bruna disse, deslizando um latte pela mesa. Eu não tinha certeza se você viria. Diga o que você veio dizer, Vitória respondeu. Bruna se inclinou. Augusto está em pânico. Heloísa está acobertando ele. Mas eles estão brigando. Ele está escondendo dinheiro através do fundo fiduciário do pai. Ilhas Cayman, Zurique, Panamá. Eu posso provar. O pulso de Vitória acelerou. Por que me contar? Porque ele me prometeu tudo. A casa, a empresa, o bebê. Então ele me mandou uma foto de ultrassom falsa e me disse para fazer a minha parte. Ele nunca me amou. Ele me usou para destruir você. O rosto de Vitória endureceu. Você acha que isso a torna uma vítima? Bruna estremeceu. Não, isso me torna perigosa para ele. Eu tenho todos os arquivos. Ela deslizou um pendrive pela mesa. Isso é prova de suas contas no exterior e da trilha de suborno de Heloísa. Pegue e você pode acabar com ele. Vitória hesitou. Por que dar para mim? Porque eu sou a próxima. Bruna sussurrou. Ele está planejando colocar a culpa em mim quando a Receita Federal começar a farejar por perto. Por favor, pegue antes que ele apague tudo. Vitória estendeu a mão para o pendrive. Naquele momento, um clarão ofuscante irrompeu de fora da janela. Flashes de câmeras. O estômago dela revirou. Paparazzi invadiram o vidro. Os lábios de Bruna se curvaram em um sorriso perfeito. Sorria para a verdade, querida. Vitória congelou. O que você fez? Bruna se levantou, jogando os óculos de sol no cabelo. Augusto disse que eu poderia limpar meu nome se eu lhes desse algo melhor. Você, me encontrando, trocando evidências. Parece conluio. A voz de Vitória tremeu. Você armou para mim de novo. Bruna se inclinou perto. Não odeie a jogadora, querida. Odeie o jogo. Segurança irrompeu pela porta. Câmeras piscavam enquanto Vitória cambaleava. As manchetes foram escritas antes mesmo de ela sair do café. Esposa de Vitória. Menezes se encontra secretamente com amante que expôs seu marido. Aliança ou traição? Quando ela voltou para o Unique, Mateus estava andando como um leão enjaulado. Você foi sozinha? Vitória deixou o pendrive cair na mesa. Ela me deu isso antes de me trair. Eduardo o conectou ao laptop com cautela. Linhas de arquivos criptografados encheram a tela. É real, ele murmurou. Registros bancários, empresas de fachada, até mesmo pagamentos offshore de Heloísa. Cássio exalou. Ela tentou destruir você e nos entregou a arma que os destruirá. Vitória afundou em uma cadeira, as lágrimas brotando. Então usem. Mateus assentiu. Nós vamos. Mas da próxima vez, Vitória, não entre no fogo sozinha. Vitória encontrou o olhar dele, a voz firme. Eu já estava sozinha. Agora eu cansei de ter medo. Lá fora, a foto do café atingiu todos os noticiários. A opinião pública inverteu novamente. Confusão, traição, caos. Mas escondido dentro daquele pendrive estava o fósforo que incendiaria o império de Augusto por dentro. E desta vez não seria editado. As próximas 48 horas foram um pesadelo esculpido à luz do dia. Pela manhã, todos os principais veículos de comunicação do país haviam estampado fotos de Vitória encontrando Bruna no copo de cobre. Manchetes gritavam:
esposa grávida se alia secretamente com amante, a agenda oculta de Vitória Menezes. Talk shows debatiam se os irmãos bilionários estavam financiando uma campanha difamatória. Vitória estava paralisada no sofá do Unique, o bebê Léo adormecido em um berço ao lado dela. A TV trovejava um comentarista dizendo: "É difícil saber quem é inocente anymore." Cássio silenciou a tela. Eles inverteram a história. De novo. Olivia, a estrategista de RP, digitava freneticamente em seu laptop. A filmagem de sua agressão no hospital está sendo chamada de ensaiada. Estão espalhando uma teoria da conspiração de que você encenou tudo por simpatia. O punho de Mateus atingiu a mesa. "Chega, lançamos a filmagem sem cortes hoje." Vitória balançou a cabeça fracamente. "Não. Ainda não. Se tornarmos isso público agora, eles vão distorcer de novo. Não consigo lutar outra guerra hoje." Eduardo entrou, com o telefone no ouvido. "Má notícia", ele disse sombriamente. "A equipe jurídica de Augusto acaba de entrar com um pedido de custódia emergencial de Léo. Estão alegando que você é inapta devido à instabilidade mental e à obsessão pela mídia. O juiz ouvirá em 2 dias." A respiração de Vitória engasgou. "Eles querem tirar meu bebê?" "Não querem", Mateus rosnou. "Planejam." Os olhos de Cássio escureceram. "Vamos impedi-los, mas vai ficar feio. Vão arrastar tudo, seu histórico médico, seu estresse, até seu susto de aborto." Vitória pressionou as palmas das mãos contra as têmporas, tremendo. "Eu não consigo respirar. Estão transformando minha vida em manchetes. Meu bebê é um adereço para eles." Mateus se agachou na frente dela. "Me escute. Eles prosperam no caos. Nós controlamos o que podemos. Descanse, coma, respire. Nós cuidaremos do resto." Naquela noite, Vitória não conseguia dormir. Ela estava parada junto à janela com vista para São Paulo, observando relâmpagos bifurcarem o horizonte. Em seu reflexo, ela parecia um fantasma de si mesma. Magra, pálida, olhos velhos demais para 29 anos. Seu telefone vibrou com um identificador de chamadas oculto. Contra seu melhor julgamento, ela atendeu. "Vitória!" A voz de Augusto. Fria, firme, quase gentil. "Você causou uma bela bagunça." Sua espinha se enrijeceu. "Você fez isso. Eu avisei para não lutar comigo, mas você nunca aprende." A voz dele baixou. "Assine o acordo de custódia, discretamente. Você ainda receberá um acordo. Mantenha seus irmãos fora disso. E eu paro a campanha difamatória." A mão de Vitória tremeu. "Você está me ameaçando." "Estou lhe oferecendo misericórdia." Ele respondeu. "Aceite ou assista tudo queimar, incluindo a reputação de sua família." A linha ficou muda. Vitória ficou imóvel por um longo tempo antes de sussurrar: "Que queime." Então, na manhã seguinte, ela acordou para o caos. Uma notificação judicial havia sido entregue durante a noite. Avaliação psiquiátrica de emergência exigida antes da audiência de custódia. Heloísa havia protocolado através de um informante no hospital. Sem isso, Vitória não poderia comparecer à audiência, o que significava que Augusto venceria por default. Mateus invadiu a suíte, acenando com o documento. "Estão forçando um exame psiquiátrico amanhã de manhã. Se você recusar, é desacato." Olivia exalou bruscamente. "Isso é assassinato profissional. Assim que ela for declarada instável, tudo desmorona. Custódia, credibilidade, simpatia pública." Vitória encarou os papéis. "Então vamos mostrar a eles o que instável significa." Cássio franziu a testa. "Vitória." Ela se levantou, a voz baixa, mas afiada como aço. "Eles querem me empurrar para um colapso? Ótimo. Eu lhes darei um que eles não conseguirão conter. Mas depois eu me levantarei
E eles nunca verão isso acontecer. E eles nunca verão. Naquela noite, ela entrou no Sírio-Libanês novamente, desta vez flanqueada por seus irmãos e uma equipe de câmeras privada. Enfermeiras cochichavam enquanto ela passava. A influência de Heloísa estava desvanecendo. Sussurros substituíram a obediência. Quando ela alcançou a ala psiquiátrica, sorriu fracamente para a ironia. A última vez que estive aqui, eles queriam me enterrar, ela murmurou. Mateus olhou para ela e disse: então vamos fazê-los engasgar com a sujeira que jogaram. E enquanto flashes de luz capturavam sua entrada, Vitória sussurrou para seu reflexo na porta de vidro: vocês querem instabilidade? Me assistam quebrar seu império em vez disso. A avaliação psiquiátrica estava agendada para segunda-feira de manhã, mas Vitória nunca chegou lá. Domingo à noite, enquanto seus irmãos traçavam estratégias na suíte ao lado, ela sentiu um aperto repentino no abdômen. A princípio, pensou que fosse estresse, outro surto de pânico. Então veio a dor, aguda, profunda e rítmica. Sua bolsa estourou. Algo está errado, ela ofegou, agarrando o encosto do sofá. É muito cedo. Mateus invadiu, os olhos arregalados. Ligue para o médico agora! Em minutos, eles estavam correndo pelo trânsito de São Paulo. A cidade brilhava úmida sob a chuva, enquanto o Mercedes preto acelerava em direção ao Sírio-Libanês, suas luzes de emergência cortando a noite. Vitória agarrou a barriga, sussurrando orações a um filho que ainda nem havia nascido. Dentro do hospital, enfermeiras se agitavam enquanto ela era levada diretamente para a sala de parto e maternidade. O mesmo corredor, as mesmas máquinas apitando, envoltas em medo. O fantasma de Heloísa ainda assombrava aquelas paredes. Cássio assinava papéis. Mateus dava ordens. Eduardo ficou ao lado de Vitória. O obstetra, Dr. Leonardo, chegou de Scrubs, calmo, mas urgente. Teremos que realizar uma cesariana de emergência. A frequência cardíaca do bebê está instável. Vitória assentiu, lágrimas escorrendo por suas têmporas. Faça isso. Apenas salve-o. As luzes brilhantes da sala de cirurgia queimavam brancas contra sua pele. O ar era metálico com esterilizador e eletricidade. Máquinas apitavam como uma contagem regressiva. A voz do Dr. Leonardo estava firme. Fique conosco, Vitória. Ela se concentrou em uma memória, a voz de sua mãe anos atrás. Força não é barulhenta, filha. É a escolha de continuar respirando quando você quer parar. A primeira incisão foi feita. Ela sentiu pressão, puxões, caos. Uma sirene dentro de seu peito gritava: não deixe-o morrer. Então tudo ficou escuro. Lá fora, Mateus andava pelo corredor, os punhos cerrados. Eduardo rolava atualizações financeiras em seu telefone, mas seus olhos nunca se moviam da porta da sala de cirurgia. Cássio estava em silêncio, orando baixinho, algo que nenhum deles fazia há anos. Depois do que pareceram horas, a porta se abriu. O Dr. Leonardo emergiu, máscara solta, olhos cansados, mas suaves. Ela está viva. E o bebê? Ele está respirando. Mateus exalou tão forte que seus joelhos quase cederam. Podemos vê-los? Na recuperação, em breve, disse o médico. Mas escutem, há algo que vocês precisam saber. Ela entrou em choque na metade do caminho. Quase a perdemos. Se ela tivesse esperado mais 10 minutos, Eduardo sussurrou. Ela não esperou. Os três irmãos trocaram um olhar que carregava décadas de amor, culpa e alívio. Mateus finalmente disse: ela nunca mais vai esperar. Horas depois, Vitória acordou em uma sala de recuperação escura. Um pequeno choro perfurou o silêncio. Uma enfermeira sorriu, entregando-lhe um pequeno embrulho azul. Ele é forte, Sra. Menezes.
muito forte. Ela olhou para baixo e o viu Léo, incrivelmente pequeno, seus minúsculos punhos cerrados, como se estivesse pronto para lutar contra o mundo que tentou quebrá-los. Lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas. Oi, bebê, nós conseguimos. Mateus entrou em silêncio, segurando o celular. Vitória, você precisa ver isso. Ele reproduziu um clipe. O guarda de segurança que uma vez aceitou o suborno de Heloísa havia vazado a filmagem completa sem cortes para a mídia horas antes, enquanto Vitória estava em cirurgia. Mostrava tudo. O empurrão de Heloísa, as provocações de Bruna, o colapso de Vitória. O mundo tinha visto a verdade. Justiça para Vitória está em trending topic mundial, Mateus disse suavemente. As ações de Heloísa despencaram. A empresa de Augusto congelou as negociações. A cidade está se voltando contra eles. Vitória piscou através da exaustão. A verdade veio à tona enquanto eu estava sedada. Cássio sorriu fracamente. Irônico, não é? Você lutou pela vida. A verdade lutou por você. O Dr. Leonardo entrou novamente, verificando os sinais vitais. Mãe e filho estão estáveis, ele disse calorosamente. Mas chega de batalhas esta noite, ok? Vitória roçou o polegar na mãozinha de Léo. Sem batalhas, apenas recomeços. Fora da janela do hospital, o amanhecer sangrava sobre o horizonte de São Paulo. Em algum lugar abaixo, caminhões de notícias se reuniam, luzes piscando, vozes subindo. Mas naquela sala, tudo estava quieto. Apenas uma mãe, um filho e o eco de uma promessa cumprida. 3 dias após o nascimento de Léo, Vitória estava forte o suficiente para se levantar novamente. As enfermeiras cochichavam toda vez que ela passava, a mulher que sobreviveu à tempestade. A cidade do lado de fora de sua janela zumbia de curiosidade. Paparazzi estacionados como abutres na calçada abaixo. Justiça para Vitória havia atingido mais de 50 milhões de visualizações e a simpatia pública estava ferozmente a seu favor. Mas nem todos comemoravam. Naquela manhã, Mateus recebeu uma mensagem criptografada do advogado de Augusto solicitando uma conferência de paz. O e-mail dizia: meu cliente busca a reconciliação e emitirá um pedido formal de desculpas perante a imprensa. A mandíbula de Cássio apertou. Um pedido de desculpas de Augusto? Isso cheira a veneno. Eduardo franziu a testa. Ele quer controlar a narrativa antes da data do tribunal. Fazer-se parecer arrependido. Movimento clássico. Vitória estava sentada em silêncio, amamentando Léo, seus olhos fixos no horizonte. Eu quero ouvi-lo, ela disse finalmente. Ele precisa dizer isso na minha cara, não para as câmeras, não para os advogados, para mim. Mateus hesitou. Vitória, isso pode ser perigoso. Eu já vivi coisa pior. O evento de imprensa foi arranjado em uma pequena sala de conferências no Sírio-Libanês, terreno neutro, público o suficiente para evitar outra emboscada. Augusto chegou em um terno azul marinho sob medida, segurando um buquê de rosas brancas. Seu rosto antes orgulhoso agora carregava a tensão do escândalo. Olhos sem sono, humildade forçada. Câmeras clicaram enquanto ele se aproximava de Vitória. Vitória, ele começou, a voz tremendo o suficiente para parecer crível. Estou aqui para assumir a responsabilidade. Deixei a raiva e o orgulho destruírem tudo o que construímos. Você não merecia o que aconteceu. Vitória não disse nada. Seus irmãos estavam atrás dela, paredes silenciosas em ternos escuros. Augusto continuou, olhando para as câmeras. O mundo viu um momento que não reflete quem eu sou. Eu falhei como marido, mas espero me tornar um homem melhor, um pai melhor. A cabeça de Vitória se ergueu. Pai! Os repórteres se agitaram. Os olhos de Mateus se estreitaram. Augusto sorriu fracamente.
Sim, nosso filho merece conhecer ambos os pais. Eu já entrei com pedido de custódia conjunta, sob nova assessoria jurídica. O pedido de desculpas de hoje não é apenas para o público, é o começo do perdão. O pulso de Vitória martelou. Perdão não é posse, ela disse bruscamente. Você não tem o direito de reescrever o que fez só porque uma câmera está filmando. A mandíbula de Augusto flexionou, mas seu tom permaneceu suave. Estou tentando fazer as pazes, Vitória. Paz. Ela deu um passo à frente, cada palavra como uma lâmina. Paz não vem de mentiras. Cássio puxou seu telefone e o conectou ao projetor. Você quer paz? Ele disse calmamente. Vamos mostrar a todos como ela se parece. A sala escureceu enquanto um vídeo tremeluzia na tela. A voz de Heloísa, venenosa e clara, dizendo: Você vai sair sem nada. Depois, a risada de Bruna. Depois, o empurrão. Os 20 segundos inteiros que Augusto alegou não existirem. Repórteres ofegaram. O rosto de Augusto perdeu a cor. E isso é editado, Eduardo interrompeu. Não, Augusto. Esta é a prova A, direto do arquivo da nuvem do hospital, verificada pela promotoria estadual. Heloísa, que estava sentada em silêncio na parte de trás, levantou-se abruptamente. Esta reunião acabou, mas Vitória não tinha terminado. Ela se virou para Augusto. Você veio aqui para salvar sua imagem, mas acabou de enterrá-la. Um repórter gritou. Senhora Menezes, você aceita o pedido de desculpas dele? Vitória olhou para as câmeras. Eu não aceito pedidos de desculpas feitos para manchetes. Eu aceito responsabilidade. A segurança escoltou Heloísa e Augusto para fora em meio ao caos. Repórteres gritavam perguntas. Flashes explodiam. Vitória não estremeceu. Enquanto as portas se fechavam, Mateus se inclinou em sua direção. Você acabou de destruí-lo. Vitória sussurrou. Não, eu apenas acabei com a mentira. Lá fora, o vídeo do pedido de desculpas se espalhou online mais rápido do que Augusto poderia reagir. Espectadores repetiram seu colapso ao lado da filmagem condenatória. Patrocinadores se retiraram em horas. As ações da Lacerda Holdings caíram mais 22%. De volta ao quarto de hospital, Vitória embalou Léo, observando a chuva escorrer pela janela. O mundo finalmente acreditou nela, mas a Vitória não parecia doce. Parecia quieta, pesada e real. Ela beijou a testa do bebê. Nós não precisamos do pedido de desculpas dele, ela murmurou. Nós temos a verdade. E pela primeira vez a verdade era mais alta do que o poder. Então é isso. Nossa história finalmente se completou. E se você ainda está aqui, ouvindo até o fim, talvez algo nesta jornada tenha tocado você de uma forma que as palavras não conseguem explicar. Talvez você tenha visto uma parte de si mesmo na Vitória, em sua coragem, sua dor, sua cura. A vida não é sobre evitar tempestades, meu amigo. É sobre aprender a dançar na chuva, a reconstruir mesmo quando o mundo pensa que você não pode. Marco Aurélio escreveu uma vez: o obstáculo é o caminho. E foi isso que Vitória nos mostrou, que toda ferida pode se tornar sabedoria, e todo final pode ser o começo de algo muito mais poderoso. Então respire fundo. O que quer que você esteja carregando agora, saiba disto. Você não está quebrado. Você está em transformação. E curar não é esquecer. É lembrar quem você era antes que o mundo lhe dissesse o contrário. Se esta história tocou você, mesmo que um pouquinho, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que a força pode ser gentil e a esperança pode surgir dos lugares mais escuros. E claro, deixe o seu like para nos ajudar a espalhar a verdade e a força de Vitória para mais pessoas. Inscreva-se no canal
e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um comentário abaixo me contando qual foi o momento mais inspirador na jornada de Vitória. Eu quero ler a sua opinião. Até o próximo vídeo. Fique forte. Fique em paz. Até lá, lembre-se, a vida não te derruba. Ela te prepara para o que vem a seguir.